O livro de Jó. Capítulo 31. Jó pede um julgamento para que Deus reconheça sua integridade. Se agiu mal, Jó aceita de boa vontade o castigo por tê-lo feito. Fiz convênio com os meus olhos. Como, pois, atentaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus de cima, ou a herança do Todo-Poderoso para mim desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus da minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos e as minhas mãos se apegou coisa alguma, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então que minha mulher moa para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque seria uma infâmia, e é delito da alçada dos juízes. Porque é fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo ele, o que lhe responderia? Aquele que me fez no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu o dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como com seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Se vi alguém perecer por falta de roupa, eu necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta eu via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço do osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua
caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou seduzir em oculto, e a minha mão atirou-lhes beijos da minha boca. Também isso seria delito da alçada do juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse: quem há que não se tenha saciado com carne provida por ele? O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viajante. Se encobria as minhas transgressões como Adão, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saía da porta. Ah, quem me dera um que me ouvisse! Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e fiz expirar a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 32. Eliú, irado, responde a Jó e a seus 3 amigos. Eliú diz: há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entender. Ele também diz que os grandes homens nem sempre são sábios. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam Jó. Eliú, porém, esperou que Jó falasse, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei e temi vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entender. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é justo. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derrubou e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, porém não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras.
e constrange meu espírito dentro de mim. Eis que o meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoa, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33. Eliú diz: maior é Deus do que o homem. Ele fala ao homem em sonhos e visões, resgata os que foram lançados na cova, salva-lhes a alma e dá-lhes vida. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua dentro da minha boca. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e o puro conhecimento dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe em ordem diante de mim as tuas razões e levanta-te. Eis que sou de Deus como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi o som das tuas palavras, dizendo: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no cepo os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto não foste justo, eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendeste com ele? Porque ele não presta contas acerca de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens, ele sela a sua instrução para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, como também a multidão de seus ossos com fortes dores, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne à vista dos olhos, e os seus ossos que não se viam, agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, ele lhe dirá: livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se rejuvenescerá mais do que era na mocidade, e tornará os dias de sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o que era direito, o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso faz Deus 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me,
cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34. Eliú ensina que Deus não pode ser injusto, nem cometer iniquidade, nem perverter o juízo, nem fazer acepção de pessoas. O homem deve suportar a repreensão e não cometer mais iniquidade. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós que tendes conhecimento, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. Incurável é a minha ferida, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios. Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Deus esteja longe da impiedade e o Todo-Poderoso da perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e a cada homem faz achar segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não age impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem o encarregou do governo da terra? E quem dispôs o mundo todo? Se pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que odeia o direito governaria, e tu condenarias aquele que é justo e poderoso. Ou dir-se-á um rei: ó Belial, aos príncipes: ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles no momento morrem, e até à meia-noite os povos são perturbados e passam, e o poderoso será tomado não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade, porque não se faz tanto caso do homem, que contra Deus possa entrar em juízo. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna e ficam esmagados. Ele os fere como ímpios que são à vista dos espectadores, porquanto deixaram de segui-lo e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele se aquietar, quem então o condenará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços do povo. Quando alguém a Deus disser: suportei castigo, não mais pecarei. O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Virá de ti como o recompensará,
sendo que tu o rejeitas. Faze tu, pois, e não eu a escolha. Que é, pois, o que sabes? Fala. Os homens de entendimento dir-me-ão, e o homem sábio me ouvirá. Jó falou sem conhecimento, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, seja Jó posto à prova até o fim, pelas suas respostas como de homens malignos, porque ao seu pecado acrescentaria a transgressão. Entre nós bateria palmas e multiplicaria contra Deus as suas razões. Capítulo 35. Eliú contrasta a fraqueza do homem com o poder de Deus. Nossa iniquidade prejudica outros homens, e nossa retidão os ajuda. O homem deve confiar no Senhor. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus, porque disseste: de que te serviria? Ou de que mais me aproveitarei do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou o que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça daria proveito ao filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, fazem os oprimidos clamar, clamam por socorro por causa do braço dos grandes. Porém ninguém diz: onde está Deus que me fez, que dá salmos na noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Ali clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que não ouvirás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a ninguém a sua ira visitou, nem advertiu com rigor os pecadores, logo Jó em vão abriu a sua boca e sem conhecimento multiplicou palavras. Capítulo 36. Eliú diz: os justos se tornam prósperos, os iníquos perecem e morrem sem conhecimento. Eliú louva a grandiosidade de Deus. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração, não deixa viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre, e assim são exaltados. Esses estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição. Então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E abre-lhes os seus ouvidos para seu ensino, e diz-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão atravessados pela espada e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para se ir, e amarrando-os ele, não clamam por socorro.
A sua alma morre na mocidade e a sua vida entre os prostitutos cultuais. Livra o aflito da sua aflição e na opressão lhe abre os seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso em que não haja aperto e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. E estarás satisfeito com o juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentarão. Porquanto há furor, guarda-te de que, porventura, não te leve a escarnecer, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspires pela noite em que os povos são tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto nisto a escolheste por causa da tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de que engrandeças a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, também se poderão entender as extensões das nuvens e o estrondo do seu pavilhão. Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque por estas coisas julgam os povos, ele lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e dá-lhe ordem para que fira o alvo. O que anuncia o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe. Capítulo 37. Ele o conclui dizendo: o Senhor controla as leis da natureza. Deus reina em tremenda majestade. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente dai ouvidos à indignação da sua voz e ao sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com essas coisas. Com a sua voz troveja a Deus maravilhosamente, faz grandes coisas e nós não as compreendemos, porque a neve diz, cai sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da câmara sai a tempestade e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu desígnio, se revolvem ao redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja que por açoite ou para a sua terra, ou por benevolência as faça vir. A isso, ó Jó, inclina os teus ouvidos, detém-te e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as dispõe e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Sabes tu do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento?
ou de como as tuas vestes aquecem quando a calma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendestes com ele os céus que estão firmes, como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Ou ser-lhe-ia contado quando eu assim falava? Dir-lhe-á alguém isso, pois será devorado. E agora não se pode olhar para o sol quando resplandece nas nuvens, passando e limpando-as o vento. O áureo esplendor vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo, e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não leva em consideração os sábios de coração. Capítulo 38. Deus pergunta a Jó onde ele estava quando foram estabelecidos os fundamentos da terra, quando as estrelas da manhã cantavam junto e quando todos os filhos de Deus bradavam de alegria. Os fenômenos da natureza mostram a grandiosidade de Deus e a fraqueza do homem. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me farás saber onde estavas tu quando eu fundava a terra. Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando o transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa, quando passei sobre ele o meu decreto, ele lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como o barro sob o selo, e se pusessem como uma veste, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra. Faze-mo saber se sabes tudo isso, onde está o caminho para onde mora a luz, e quantas trevas, onde está o seu lugar, para que as leves aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. Acaso tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias? Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer brotar a tenra relva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gerou a geada do céu?
Como pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelas, ou soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com os seus filhotes. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra, ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra. Ou enviarás os raios para que saiam e te digam: eis-nos aqui. Quem pôs a sabedoria nas entranhas, ou quem deu aos sentidos o entendimento? Quem enumerará as nuvens pela sabedoria, ou os odres dos céus? Quem os abaixará quando o pó se endurece e os torrões de terra grudam uns nos outros? Porventura, caçarás tu presa para a leoa, ou fartarás a fome dos filhotes dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando, por não terem o que comer? Capítulo 39. A fraqueza e a ignorância do homem são comparadas com as grandiosas obras de Deus. Acaso sabe o homem como funcionam as leis da natureza? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm filhos? Ou observaste as servas quando dão cria? Contarás os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhotes e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais retornam a elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as cadeias do jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por suas moradas? Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os gritos do condutor. O que encontra nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo o que está verde. Ou querer-te-á servir o touro selvagem, ou ficará no teu estábulo, ou amarrarás o touro selvagem com a sua corda no sulco, ou destorroará após ti os vales, ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu trabalho, ou confiarás nele que te traga de volta o que semeaste, e o recolha na tua eira. Vem de ti as alegres asas do avestruz, que tem penas de cegonha e de águia, a qual deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com os seus filhotes como se não fossem seus. Em vão é seu trabalho, porquanto está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe concedeu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou dás tu força ao cavalo, ou vestes o seu pescoço com crinas tremulantes, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e regozija-se na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não volta atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Sacudindo-se, enfurecendo, se escarva a terra, e não faz caso do som da buzina. Na fúria do som das buzinas diz: eia! E de longe cheira a guerra e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sul, ou se remonta a águia ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita.
no cume das penhas e nos lugares seguros. Desde ali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe, e seus filhotes chupam o sangue, e onde há mortos, aí está. Capítulo 40. O Senhor desafia Jó, e este responde com humildade. O Senhor fala a Jó sobre seu poder. Ele pergunta: tens braço como Deus? Ele dá mostra de seu poder no bimote. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar. Quem quer repreender a Deus, responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Já uma vez falei e não responderei mais. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: ora, pois, cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Porventura, também farás tu vão ao meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, com excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Vês aqui o bimote que eu fiz assim como a ti. Ele come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder no umbigo do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada como barras de ferro. Ele é o primeiro dos caminhos de Deus. O que o fez lhe aproximou a sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-te debaixo das árvores sombrosas, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrosas o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar as narinas. Capítulo 41. O Senhor dá mostra de seu poder no Leviatã. Todas as coisas debaixo de todo o céu são do Senhor. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda. Podes pôr um junco no seu nariz, ou com espinho furarás a sua queixada. Porventura, multiplicarás súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo? Ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como com passarinho, ou atarás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura, também à sua vista será derrubado. Ninguém há tão atrevido que se atreva a despertá-lo.
Quem, pois, é aquele que ousa pôr-se em pé diante de mim? Quem me preveniu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem das suas forças, nem da graça da sua forma. Quem descobriria a superfície da sua roupa? Quem penetrará em sua couraça dupla? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. Uma se chega tão perto à outra que nenhum sopro passa por entre elas. Umas às outras se apegam, tanto se travam entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo arrebentam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos ardentes. O seu hálito faria inflamar os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra, e firme como parte da mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou arpão. Ele reputa o ferro por palha e o bronze por madeira podre. A seta não o fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Considera a clava como palha e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem cacos pontiagudos, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma caldeira de unguento. Após ele alumia o caminho, parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo o alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Capítulo 42. Jó se arrepende no pó e na cinza. Ele vê o Senhor com seus olhos. O Senhor repreende os amigos de Jó, aceita Jó, abençoa-o e faz com que seus últimos dias sejam melhores do que os primeiros. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele? Dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não as entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos te ouvi, mas agora te vê o meu olho. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei,
para que não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou Jó. E o Senhor mudou a sorte de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto dantes possuía. Então foram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias.